Querido Deus Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, porque Tu tens sido um Deus que tem cuidado de nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por tudo que Tu tens realizado em nós, para nós e através de nós, Pai. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, que nós sejamos representantes fiéis do Teu nome e da Tua palavra, Senhor. Pai bendito, prepara o nosso coração para que ela possa receber Tua palavra e tenhamos entendimento do que ela quer nos falar nesta noite. É o Teu servo que vai ministrar, continua dando a ele, Senhor, a sabedoria da Tua palavra e a revelação profunda dela, para que ele com facilidade e com clareza possa transmitir a todos nós e venhamos a entender qual é a Tua vontade para com nossas vidas. Deus, oramos a Ti agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Peço aos irmãos que abram aí as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Isaías, capítulo 40 é o texto que nós vamos estudar nesta noite. Quando passarmos este período convencional, nós retornamos à nossa sequência de estudos seriados, que temos sempre feito. Fazemos uma série de estudos com base em algum livro. E quando nós concluirmos o período convencional, estaremos retornando às nossas sequências e séries de estudos dos livros do Novo Testamento. Eu quero aproveitar aqui e cumprimentar o pastor Marcos, que é nosso pastor lá de Santa Catarina, sua esposa, a missionária Ivone, que está aqui também, já se preparando, já chegaram ontem ou chegaram hoje? Chegaram ontem de Santa Catarina e já sendo... então foi de ontem para hoje, já estão aí chegando para a convenção. Pastor Marcos, que está responsável na supervisão recém-aberta lá no sul do país. Foi ele que nós convidamos os irmãos para ofertar e contribuir, ele e a sua esposa, que estiveram lá no Rio Grande do Sul, logo após aquele período, daquele enchente. Eles estiveram lá fazendo um trabalho missionário, tem tido resultado, pessoas têm ligado, entrado em contato. Então, quem não conhecia o pastor Marcos, foi ele que foi em missão para o Rio Grande do Sul, acho que há uns 2 meses mais ou menos, que nós incentivamos os irmãos a contribuírem para esta obra missionária. Meus irmãos, vamos estudar este capítulo 40 do profeta Isaías. O tema dessa mensagem de hoje é renovando as nossas forças em Deus. O livro do profeta Isaías é um dos profetas que mais, o ministério foi mais longo, é um dos livros mais extensos do Antigo Testamento, é o chamado profeta messiânico, foi aquele profeta que mais falou a respeito do Messias. E nós vamos ver aqui que o livro do profeta Isaías, teologicamente, o próprio livro é dividido em 3 livros, e aqui o capítulo 40 inaugura o 3º livro dentro do livro do profeta Isaías. É como se fossem 3 volumes dentro desse livro, que são um total de 66 capítulos, se não me falha a memória, do profeta Isaías. Então, o capítulo 40 vai iniciar, 66, isso mesmo. O capítulo 40 inicia esse último bloco, vamos dizer assim, de mensagens que o profeta vai trazer ao povo de Israel. E ele é conhecido como o livro da consolação, porque a partir do capítulo 40 até o capítulo 66, que é o que encerra o capítulo do profeta, ele vai trazer justamente a mensagem de maior consolação que Israel poderia ter, que é o anúncio do Messias e de como será esse Messias. É a partir daqui que ele vai tratar desse assunto. No capítulo 60 ele fala muito isso, que o Messias será, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, pelo que ele me ungiu para anunciar as boas novas do Evangelho, para proclamar libertação aos cativos. É no capítulo 60 que ele anuncia isso. Então, é uma mensagem de consolo que o profeta começa a anunciar para Israel a partir do capítulo 40. O cenário do contexto histórico que Israel está vivendo, eles estão
terminando o cativeiro da Babilônia, e a partir daí, então, Deus está iniciando um trabalho de reconstrução da nação de Israel. A partir desse capítulo 40, o Senhor começa a falar repetidas vezes para Israel: não temas, não temas, não temas, não temas. Também aqui no capítulo 40, verso 28, Deus diz para o povo levantar os olhos, parar de olhar para o cenário de desolação e de destruição, e levantarem os seus olhos para o Senhor e contemplar a Deus como sendo o Senhor a referência que nós devemos ter. Irmão, se nós olharmos, até eu coloco aqui essa aspa, se nós olharmos diante do cenário, se nós olharmos para as circunstâncias que estão ao nosso redor, se nós fixarmos a nossa atenção e o nosso olhar para a nossa própria capacidade, para nós mesmos, se nós procurarmos olhar para outras pessoas como uma referência para tentar nos ajudar no momento de dificuldade, se nós fixarmos os nossos olhos em qualquer cenário que seja terrenal, nós vamos estar ou deprimidos ou vamos ficar angustiados, mas nós precisamos levantar os nossos olhos e olhar para o Senhor, o Criador dos céus e da terra. É Ele quem conduz o nosso destino, é Ele quem conduz o destino da nação de Israel, é Ele quem conduz o destino da igreja. Portanto, temos que olhar para o Senhor, mesmo que o futuro seja incerto. E o futuro de Israel aqui, eles estavam incertos, recém-saídos do cativeiro, e agora, que será de nós? Não temos riqueza, estamos saindo de um cativeiro que tudo foi expropriado, tudo foi perdido, então era um futuro incerto. É por isso que o Senhor fala no capítulo 40, no verso 1, ele abre esse capítulo 40 dizendo para Israel: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. O Senhor começa então a consolar, começa a falar para o povo de Israel que aquele cenário de destruição passará a mudar. Irmãos, e a gente precisa ouvir essa voz do Senhor que traz consolo para nós. Às vezes nós estamos, talvez como Israel, que nesse cenário aqui, recém-saído do cativeiro, estava apenas olhando para um cenário de destruição, apenas olhando para uma cidade destruída, para uma Jerusalém completamente arruinada, e eles estavam prontos. Nós estamos agora completamente destruídos, o que será de nós? O Senhor vem e fala para eles: consolai, consolai ao meu povo, diz o Senhor. É tempo de consolação, é tempo de restauração, é o que o Senhor estabelece para Israel, é o que Deus faz nas nossas vidas. Quando nós estamos num cenário incerto, de destruição, de aflição, em que tudo parece que está perdido, o Senhor lembra para nós: olha, há consolo para o povo de Deus, há consolo para nós, há recomeço, há restauração. E aqui, irmãos, nos versículos 2 ao versículo 11, Deus traz 4 palavras, digamos assim, 4 advertências para Israel, 4 vozes, é o que eu digo aqui, são 4 vozes para trazer consolo. Você precisa, no momento de angústia, ser consolado. Quando nós estamos angustiados, aflitos, desesperados, certamente nós precisamos de amparo e de consolo. Quais são as vozes de Deus? O que Deus fala para consolar? O que Deus nos diz quando nós estamos aflitos, precisando de consolo? Quais mensagens podem trazer consolo para nós, ou para uma nação, ou para uma igreja? É o que nós vamos ver aqui. Quando alguém está desesperado, quando alguém está aflito, quando alguém está num cenário de pecaminosidade, Deus diz no versículo 2, como é que Deus vai consolar Israel? E o que Deus fala para consolar Israel, é o que Ele fala para consolar a nós também. Israel estava no cativeiro babilônico, foi levado cativo por uma razão, por conta do pecado. E o povo estava angustiado porque soube e entendeu que aquele cativeiro da Babilônia foi consequência do pecado. Como é que se consola um pecador? Alguém que está em pecado, como é que se consola alguém que está em pecado, alguém que sabe que está naquela provação porque pecou? E é justamente o que Deus fala no verso 2.
O que consola um pecador é alguém dizer para elas: teus pecados estão perdoados. Quando as pessoas se achegaram a Jesus e Jesus perguntava: que queres que te faça? O cego Bartimeu, que eu veja, e todas as pessoas que chegaram perto de Jesus pediam algo, e a resposta de Jesus foi sempre em dizer que aquelas pessoas foram curadas, mas dizia também: teus pecados foram perdoados. Olha o que ele diz para trazer consolo a Israel. Versículo 2 vai dizer isso: Isaías, falai ao coração de Jerusalém e bradai-lhes que já é findo o tempo de sua milícia e que suas iniquidades estão perdoadas. E olha só o que Deus diz no verso 2 ainda: e que eles já receberam em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. O que Deus está dizendo para ele? O pecado de vocês já foi pago. Vocês sofreram. Vou usar o ditado popular, é como se Deus estivesse dizendo para o povo: vocês já comeram o pão que o diabo amassou, porque eu retribuí a vocês o pecado que vocês cometeram. Mas para trazer consolo, e esse é o livro das consolações, eu digo a vocês, Israel: acabou o tempo da miséria, acabou o tempo da iniquidade, acabou o tempo do juízo, é tempo de perdão para Jerusalém. É tempo de perdão, e Jesus nos dá esse perdão também. Esta palavra de consolo, Jesus diz: todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim, que eu vos aliviarei. O apóstolo João, na sua primeira epístola, vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Então, para alguém que está em um cenário de pecaminosidade, para trazer consolo, nada melhor do que ouvir a voz de Deus que diz: vossos pecados estão perdoados. E o nosso pecado foi perdoado, meus irmãos. Nós fomos encontrados por Jesus, redimidos pelo sangue vertido na cruz, e esta voz de consolo pode ser ouvida por mim e por você. O meu pecado foi colocado na cruz do Calvário, e eu hoje posso ser consolado, porque eu sou um redimido pelo sangue de Jesus. Mas para trazer consolo também, lembra que o cenário de Israel aqui eles sabiam que tinham ido para o cativeiro por conta do pecado, foram libertos do pecado, receberam perdão, porém, eles estavam numa miséria completa, estavam completamente arruinados, desesperados, sem riqueza nenhuma, a cidade completamente destruída. E aí no versículo 3 ao versículo 5, para trazer consolo para um povo que está se vendo destruído, miserável, sem provisão alguma, Deus diz para o povo: olha, vocês que estão nesse cenário de desolação, é certo que o versículo 3 aqui, nós temos que entender a profecia, aqui toda profecia, meus irmãos, ela tem uma aplicação para o cenário da época em que ela foi aplicada, mas também tem uma aplicação para um tempo futuro. Se você ler aqui o versículo 3, do capítulo 40, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Quem é essa voz que clama do deserto? João Batista. Então essa profecia, numa perspectiva de futuro, foi cumprida quando João Batista se levantou lá, preparando o caminho para Jesus, preparando a mensagem para que viesse o Messias. Mas para o tempo presente de Israel, também essa profecia tem uma aplicação no contexto histórico da época em que o profeta Isaías proclamou. Para a época de Isaías, o povo estava voltando do cativeiro para uma cidade deserta, desolada, destruída. Então a profecia para aquele momento, da época que o Isaías profetizou, estava trazendo esperança de que Deus estava provendo, e de que aquela glória que foi perdida de Jerusalém, para aquela época também essa profecia era válida. Para tentar esclarecer, Isaías 40 verso 3,
Para o futuro fala de João Batista, mas para o presente vai mostrar para o povo que Deus cuida do seu povo, que está em desolação, está completamente arruinado, mas no presente eu vou aplanar o deserto, eu vou elevar os vales, eu vou abaixar os alteiros, eu vou deixar tudo nivelado no presente também. Irmãos, a gente tem que entender, e a gente tem uma certa dificuldade, de quando nós lemos os textos dos profetas. Você já parou para pensar, tem muita mensagem e pregação baseada nos profetas? Você vê muito, com muita frequência, você pega o livro dos profetas, tem muita pregação, muita gente que prega sobre as profecias? Sim ou não? Porque são livros, são textos difíceis de serem aplicados. E quando se prega sobre os profetas, quando se prega sobre as profecias, a maioria dos pregadores tem duas tendências: joga tudo para o futuro, como se tudo vai acontecer no tempo lá na frente. Essa é uma tendência. E a segunda tendência é espiritualizar tudo. Pega um texto e joga tudo como um sentido espiritual, como um sentido alegórico, e não se atenta que a profecia tem um destinatário imediato. Isaías está profetizando para uma nação que está recém-saída do cativeiro. Então tem que ter um significado para aquele povo naquela época. Então, toda vez que você ver um texto e ler um texto profético, você tem que ter essas duas perspectivas. Isso aqui tem uma profecia, tem um significado para o contexto da época e tem um significado que tem um contexto no futuro. Algumas profecias já se cumpriram, como é o 40, verso 3, sob a perspectiva do futuro. Porque na época que Isaías profetizou sobre a voz que clama do deserto, só foi ser cumprido quase 500 anos depois, quando João Batista se levanta e anuncia e prepara o caminho. Mas outro texto que está anunciado aqui pelo profeta Isaías, que era, naquele contexto presente, tinha um significado, mas que também se aplicou no contexto futuro. Isaías capítulo 60, que diz que o ungido, o Espírito do Senhor estará sobre o ungido do Senhor, que o ungirá para anunciar libertação aos cativos, anunciar proclamação do Evangelho aos pobres. Numa perspectiva da época do profeta Isaías, tinha um significado dos reis que estavam sendo levantados para ser instrumentos para conduzir Israel naquele período. Mas essa profecia de Isaías 60 se cumpriu lá em Jesus, quando ele está na sinagoga, ele diz: hoje se cumpriu o que disse o profeta Isaías. Lembra que ele fala lá no Novo Testamento? Em que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu. Jesus traz para a primeira pessoa: está sobre mim, pelo que ele me ungiu, para proclamar libertação aos cativos. Então, o texto do profeta tem uma realidade no presente em que ele foi proclamado, mas também se cumpriu no futuro. Então, irmãos, essa passagem aqui, nós temos que olhar sobre esse aspecto. Eu estou aplicando Isaías 40, não numa perspectiva de uma mensagem, de uma profecia que será cumprida no futuro. Eu estou querendo trazer os irmãos para compreender o que significou para o povo de Israel naquela época que Isaías proclamou o que está contido em Isaías 40. O povo estava nesse cenário de perdição, de destruição. Para o povo naquela época, quando eles ouviram: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda, o povo entendeu: o Senhor está preparando a terra para nós voltarmos e habitarmos. E olha que termina o verso 5. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Aquela nação que estava voltando para uma terra destruída, miserável, sem a glória da presença do Senhor, quando o povo ouviu essa profecia, eles entenderam: o Senhor vai tornar a trazer a glória para o seu povo Israel, e nós seremos consolados. Isso é uma palavra de consolo, irmãos. Saber que a minha miséria vai ser transformada, saber que o meu pranto será transformado em riso, saber que o meu deserto vai ser acabado, saber que aqueles meus vales serão elevados, saber que as montanhas que me dificultam a caminhada serão aplanadas. O povo, ao ouvir isso, glórias a Deus que traz consolo e providência para o seu povo.
Para alguém que está em desespero também, versículos 6 ao versículo 8, nós vamos ver que precisamos ouvir as promessas de Deus. E o hino de número 107 nos lembra, né? É o 107, eu acho, né? Firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador. Ou seja, quando nós estamos desesperados, angustiados, na miséria, na ruína, na destruição, quando nós ouvimos uma promessa, o Senhor vai te abençoar. O que acontece? Você fica triste ou você fica alegre e recebe consolo com essa palavra? É o que Deus está falando aqui, olha. Deus está dizendo, teus pecados foram perdoados. Eu estou providenciando que o teu deserto vai acabar. E aí ele traz uma esperança e uma promessa no verso 6. Uma voz diz, clama a alguém e pergunta, o que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Qual é a promessa que traz consolo para Israel neste cenário de desolação e destruição? Se Deus falou, está falado. A palavra de Deus permanece eternamente. Os reis podem falar e não cumprir as suas promessas. Os homens podem falar e não cumprir as suas promessas, mas a voz que traz consolo para nós e que o profeta anuncia para Israel aqui é o seguinte: qualquer um pode falar qualquer coisa, mas o que Deus falou vai se cumprir, porque a sua palavra permanece eternamente. Essa é a promessa de Deus. O que Ele fala para mim, o que Ele fala para você, o que Ele fala para a igreja, vai se cumprir. Jesus reafirma essa promessa no Novo Testamento, quando Ele diz, podem passar céus e terra, porém a minha palavra não há de passar. Olha uma promessa que nos traz consolo e esperança, que Jesus dá no Novo Testamento. Capítulo 28 de Mateus, lá no finalzinho ele diz, eu vou para o Pai, mas eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Isso é uma promessa que quem está aflito, angustiado, passando dificuldades, sem perspectiva, quando ouve e sabe que o Senhor está conosco, essa promessa de presença do Senhor até os últimos dias, traz consolo. Lembre-se de que o Senhor está conosco. Tem um hino da harpa também que diz, né? O Senhor estás comigo em todo o tempo, fazendo-me feliz no sofrimento. Ó, dá-me a tua graça e o teu sustento. E graça para cumprir teus mandamentos. A palavra de que Deus está sempre conosco, e de que, se Ele disse que está sempre conosco, por que você e eu vamos temer? É uma palavra de consolo. E o versículos 9 a 11, ele vai trazer uma palavra de paz. As boas novas que traz a paz. O Senhor apacentará o seu rebanho entre seus braços e os guiará mansamente. Olha o que diz o versículo 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz à cidade de Judá, eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa, como pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, os recolherá como cordeirinhos, e os levará no seio, aos que amamentam, ele guiará mansamente. Isso é uma palavra de paz, irmãos. Aí você está desesperado, como parece que não tem ninguém por você, parece que não tem ninguém te acompanhando, parece que não tem ninguém para te consolar, para te conduzir. O Senhor diz, como um pastor eu te apacentarei, como um pastor eu te conduzirei, como alguém que recolhe os cordeirinhos nos seus braços e leva ao seio para amamentar, isso eu farei contigo. Isso é uma mensagem de que o Senhor nos guiará com paz. Quer consolar alguém? Diga para alguém, o Senhor está contigo, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ele fará te deitar em verdes pastos, Ele preparará uma mesa diante dos teus inimigos. Eu estou falando o que a palavra do Senhor nos diz, o Senhor está conosco. Então, alguém que está desesperado, como é que você pode consolar alguém? Se está num cenário de pecado,
console dizendo que o sangue de Jesus perdoa de todos os pecados. Se está num cenário de destruição, de miséria, o Senhor proverá, o deserto florescerá, os vales se elevarão, os montes serão rebaixados, o caminho será aplanado para nós, há provisão para nós. Se há desespero, o Senhor é a nossa paz, Ele nos abarca, Ele nos abraça, como alguém que coloca o rebanho debaixo da condução dele. Mas, irmãos, essa é a palavra de consolo de Deus para o povo de Israel, para que eles comecem a mudar a mente. Veja que esse capítulo 40, eu disse no início, ele é um capítulo que inicia mensagens que vão trazer consolo para o povo que está saindo do cativeiro babilônico. Só que para falar daquilo que traz esperança a um povo desesperado, Deus tem que primeiro consolar. Não adianta chegar com alguém que está angustiado, irmãos, com alguém que está aflito, alguém que está desesperado, querer dizer para ele, calma, tem que primeiro ter o consolo. É o que o profeta Isaías faz aqui, até aqui onde nós estudamos, até aqui onde nós estamos no texto da palavra do Senhor, dos versículos 1 ao 12, o Senhor está primeiro preparando o coração do povo, está primeiro acalentando o coração angustiado do seu povo, e é assim que Deus faz conosco. O Senhor nos consola com a sua graça e com a sua misericórdia. Às vezes nós precisamos aprender com a pedagogia de Deus, quando nós formos aconselhar alguém ou acompanhar alguma pessoa que está aflita. Para alguém que está aflito, desesperado, não tem como nós chegarmos e falar logo o que ele tem que fazer. Tem que primeiro consolar o coração, acalmar o coração para depois apontar o caminho, o que tem que fazer. Se você chegar por uma pessoa desesperada e você quiser dar uma solução qualquer para ela, ela não vai ouvir. Você tem que primeiro consolar. Primeiro acalmar as emoções, acalmar a alma, para depois começar a falar o que precisa ser feito. Essa foi a didática e a pedagogia de Deus aqui no capítulo 40 de Isaías. Ele primeiro acalmou o coração do povo, que estava completamente angustiado, trazendo consolo. Aí agora, o profeta, a partir do versículo 12 até o final, é como se Deus pegasse assim o povo, acalmei o teu coração, agora, ó Israel, eu vou pegar os olhos de vocês e vou mudar a perspectiva de vocês. Ele vai levantar os olhos do povo para ver uma outra realidade. Nós, quando estamos angustiados, aflitos, desesperados, a gente não consegue ver mais nada além a não ser de problema. É ou não é verdade, irmãos? Quando você está envolvido num terremoto de sentimentos e confusões e angústias e dúvidas, você consegue planejar algo. O seu olhar fica somente naquele cenário de angústia, de aflição, de desespero, de tribulação. Nós não conseguimos ver, por isso temos que buscar consolo em Deus, para acalmar as emoções e o coração. Aí Deus acalmou e consolou Israel. Do versículo 12, aí Deus começa a mudar a perspectiva de Israel. O foco de Israel. Fala para o seu irmão, mude o teu olhar, deixa Deus mudar o teu olhar. Não seja guiado pelas tuas emoções. É por isso que Paulo diz, nós não nos guiamos pelo que vemos, mas nós nos guiamos pelo que nós cremos. O servo do Senhor, o crente, tem que... E é por isso que capítulo 11 de Hebreus vai dizer a respeito do que é fé. Quem anda pela fé não anda pelo aquilo que ele vê naturalmente. Quem anda pela fé, ele tem uma certeza das coisas que ele não vê e a convicção das coisas que ele espera. Deus está fazendo isso com o povo. Acalma o teu coração, acalma o teu coração. Canta para o teu irmão, acalma o teu coração. Calma, irmão. Sabe por quê? Com o coração desesperado, tu só vai olhar, vai ter só um olhar de desespero. Coração aflito só enxerga aflição. Coração desesperado só enxerga desespero. Coração angustiado só vê angústia. Coração amargurado só vê lamúria.
Ó vida, ó céus, ó destino. Ninguém tem paciência comigo. Aí já é outro personagem isso, né? Porque é o que Deus está fazendo aqui. Agora eu quero mudar o olhar de vocês. Versículo 28, Deus diz assim: levantai ao alto os olhos e vede. Irmãos, nós não somos daqueles que andam olhando para o chão. Nós temos que ser daqueles que andam olhando para o alto, para alcançar o prêmio da soberana vocação. O povo estava com o olhar fixado na desgraça. Deus está dizendo: olha para mim e vocês vão ter outra perspectiva. Irmãos, olha só o que Deus está fazendo com o povo aqui a partir do versículo 12. Ele está mudando o paradigma do povo. Deus está querendo mudar a mentalidade. Vou usar essa expressão que é mais fácil de compreensão. Deus está mudando, levantar os olhos aqui significa mudar a mentalidade. O que é que Paulo fala em Romanos 12, hein? Tem gente bom de Bíblia aqui, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa fazer o quê? Compreender qual seja a boa, perfeita e agradável. Irmãos, nós não vamos compreender a vontade de Deus para as nossas vidas enquanto os nossos olhos estiverem fixos no mundo. Enquanto a nossa mentalidade estiver conforme este mundo. Deus opera numa outra sintonia. Deus alimenta uma multidão de mais de 10 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes. Aos olhos deste mundo, com a mentalidade deste mundo, é impossível. Mas pelo sistema de Deus, é plenamente possível alimentar uma multidão e ainda sobrar 12 cestos. Por isso a profecia está dizendo: levante os vossos olhos, parem de olhar para a desgraça, olhem para o Deus, o autor e consumador da vossa fé. E ele começa a estabelecer alguns critérios. Deus é maior, Deus começa, para mudar a mentalidade e a visão, Deus começa a estabelecer alguns parâmetros para o povo alcançar e compreender a grandeza de Deus. Irmãos, vocês lembram, já ouviram falar, alguns pregadores sempre falam isso, aquela mensagem que está sempre assim na traseira de caminhão, talvez o pastor já tenha visto muito: não diga para o seu problema que ele é grande, alguma coisa assim, né? Mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Nas estradas de Santa Catarina, talvez o pastor Marcos já deva ter visto esse tipo de mensagem. Mas é isso que Deus está fazendo aqui. Olhem para a grandeza do Deus que vocês servem. Vamos olhar o que o profeta está dizendo, para que nós possamos compreender qual é a grandeza do Deus que você serve? Olha o versículo 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? É uma pergunta. Quem fez isso? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? O profeta está fazendo uma pergunta, que é uma pergunta que a gente já sabe qual é a resposta, não é isso? Quem foi que mediu o universo a palmos? Qual é a resposta dessa pergunta do versículo 12? Deus. Você sabe qual é o tamanho do universo? Olha só, eu tirei aqui esses dados que estão aqui na letra A do item 3 do estudo. Esses dados eu tirei do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aqui do Brasil. É um instituto que trabalha, não é um INPA. INPA é uma coisa, INPE com E. Esses dados foram extraídos do INPE, que segundo os pesquisadores, a Via Láctea, o universo, a Via Láctea a Via Láctea, na verdade, é a nossa galáxia. O universo são várias galáxias. Só a nossa galáxia, onde a Terra está, que é a chamada de Via Láctea, ela possui cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. Bilhões de estrelas, 200 a 400 bilhões de estrelas. E nós devemos ter aí centenas de bilhões de galáxias no universo. E o INPE, ele estima que existem
10, 6 trilhões de estrelas. Ou seja, são 6 trilhões vezes 10. É o número, você consegue alcançar esse número? 10, 6 trilhões de estrelas. Não são 6 trilhões, são 10, 6 trilhões. Tem 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 3 trilhão, 4 trilhão, 5 trilhão, 6 trilhões vezes 10. É tanto zero que eu já me perdi na conta. Mas isso é só estimativa. Mas olha o que diz o verso 26 a respeito disso, meu irmão. Vá lá na sua Bíblia, veja se não é isso que está escrito aí. O versículo 26. Levantai os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a lhe faltar. Irmãos, o Senhor sabe o nome das 10, 6 trilhões de estrelas, ele chama cada uma pelo seu nome. Está na hora de mudar a tua visão e a tua mentalidade de olhar o tamanho da glória do Deus que você serve. É esse Deus que conhece as estrelas e chama uma a uma pelo nome. O profeta Isaías está dizendo, levanta a cabeça e entendam a grandeza do Deus que vocês servem. O que é uma cidade arruinada para esse Deus que conta as estrelas pelo nome e chama cada uma pelo nome? Mas ele vai além aqui, versículos 13 a 14, Deus é maior do que toda a sabedoria que existe. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem foi que o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele... Não, esse aqui é o próximo. Veja só, quem é que deu conselho para Deus? Quem foi que falou, Deus faz assim, faz assado, faz assim, frito, cozido? Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento, quem te conheceu, quem antes te falou para que você pudesse fazer as coisas. Deus é maior do que qualquer coisa. Aí sim, o versículo, maior do que toda a sabedoria humana. Deus é maior do que tudo. Nós temos aqui, hoje estamos vivendo na época da informática, da tecnologia, em que nós temos as informações à palma da mão. Hoje tem especialista para tudo, é só consultar o Google que você já sabe de alguma coisa. Deus é muito mais sabedor de todas essas coisas. Deus conhece muito mais do que o Google. De que todas as informações colecionadas no universo, desde Gênesis, desde a criação do homem, Deus sabe de todas as coisas e Ele não é pego de surpresa. Por quê? Porque Ele é grande em poder. Ele é maior do que toda a sabedoria e sapiência humana. Ele é maior do que as nações, é o que eu estava lendo aqui no versículo 15. Olha o que ele diz, eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai em um balde d'água. Segundo a ONU, existem 196 nações espalhadas no mundo inteiro que são reconhecidas pela ONU. Todas essas nações, com todas as suas riquezas, com todo o seu poderio de exército, com todas as bombas nucleares, que todas essas nações têm para Deus, é como um pingo numa gota d'água. Esse é o poder do Deus que você serve. Por isso a palavra do profeta é, levante os teus olhos, muda a tua mentalidade, você serve a um Deus maior do que todas as nações da terra. Ele é maior do que os ídolos feitos pelas mãos humanas, que são feitos de ouro, prata, bronze. Ele é maior do que todas essas coisas. Versículo 22 a 25, ele vai dizer que Deus é maior do que os poderosos e os príncipes. Olha o que ele diz a respeito dos ricos e poderosos, dos reis das nações, versículo 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tendas para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidades os juízes da terra. Irmãos, vamos lembrar aqui
Onde estão os faraós do Egito? Onde está Nabucodonosor? Onde está rei Dario? Onde está Alexandre o grande conquistador da Grécia? Onde estão os imperadores romanos que dominaram a terra? Todos eles passaram, mas o governo do Senhor permanece para sempre, porque todos eles são como nada na presença do Senhor. Eu acho belíssimo o versículo 22. Os moradores da terra são como um gafanhoto aos olhos do Senhor. E às vezes a gente é presunçoso, né? Tu sabe com quem tu está falando? Com um gafanhoto. Aos olhos de Deus você é um gafanhoto, uma gafanhotazinha aqui na minha frente. Ó. Quem somos nós, irmãos? Por isso o salmista fala: quem é o homem para que tu te lembres dele, Senhor? Quem é o homem para que tu tenhas compaixão de nós? Nós somos pó, não somos nada, Senhor. O Senhor, olha, irmãos, nós só podemos nos alegrar de saber que temos um Deus que governa todas as coisas, mas essa palavra é para também mudar a nossa perspectiva, a nossa confiança, e o nosso destino não está nas mãos dos reis, dos presidentes, dos governadores. A nossa mão está nas mãos de um Deus que olha para eles, e se Ele quiser, Ele anula os julgamentos desses homens ímpios. Ele anulou a condenação dada para Daniel. A condenação para Daniel era a morte, mas ele vai lá e fecha a boca do leão, porque ele muda os juízos iníquos. A sentença de Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, era a morte, mas Deus vai lá e muda e faz com que aquela fornalha e aquela chama nada faz na vida daqueles homens. Ele muda os destinos, Ele muda os juízes, as autoridades, os poderosos dizem alguma coisa, mas se Deus quiser mudar, Ele faz as coisas do jeito que Ele quer. Esse é o nosso Deus. Quem se compara a Deus, irmãos? E você aí, estou fraco. Deus não está me vendo, Deus não está olhando para essa minha realidade, Deus não está vendo isso. Acho que Deus perdeu a força. Vou naquela irmã do círculo de oração, porque eu acho que se ela orar, as coisas mudam. Não, irmão, muda a tua mente. Levanta os teus olhos, eleva os meus olhos para os montes, disse o salmista no Salmo 121. De onde que me virá o socorro? O meu socorro não vem dos deuses, o meu socorro não vem do pastor, o meu socorro não vem da missionária, o meu socorro não vem de quem quer que seja, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Levante os teus olhos, levante a tua visão, tire a tua perspectiva terrenal e olhe para Deus, o autor e consumador da nossa fé. E por fim, versículos 27 ao 31, o profeta só para recapitular, ele primeiro consolou, depois ele mudou a mentalidade, levante os olhos, agora ele vai trazer uma palavra de renovo. Eu sei que vocês estão cansados, já acalmei o coração, agora eu já mudei a visão de vocês e mudei a mentalidade, agora Deus vai trazer uma palavra de renovar as forças para seguir. Não adianta só nos consolarmos, não adianta apenas mudar a visão e ficar parado, irmão. Estacionado. Oi? Alguém falou alguma coisa? Tem que agir, tem que caminhar, tem que andar. Então, fiquei consolado, graças a Deus, Ele me consolou e fica parado, por isso mesmo, não anda. Mudou a mentalidade, agora eu então compreendi a grandeza do meu Deus. Mudou a mente e fica parado? Não, irmãos, nós fomos chamados a marchar. Aquele hino de fogo, né? A ordem é para marchar, a ordem é para marchar, a ordem é para andar, irmãos. Só que para quem está recuperando as energias, precisa ter um renovo. Vamos avançar na história e lembrar do profeta Elias? O que o profeta Elias fez lá no monte, com os sacerdotes e os profetas de Baal? Desceu fogo do céu, olha só. O camarada estava na unção do fogo, ele orou e desceu o fogo do céu e passou a espada e matou todos aqueles profetas.
Só que ele se desesperou por uma mulher, a mulherzinha, né? A mulher falou: tão certo como Elias fez isso, eu vou fazer o mesmo que ele fez com os meus profetas, eu vou pegar Elias e vou fazer a mesma coisa. Foi a Jezabel que proclamou e disse: eu vou te pegar, Elias. Elias ficou morrendo de medo, irmão. Para onde Elias foi? Perna para quem te quero, por uma palavra de uma mulher, iníqua, pecadora, mas minutos antes ele fez descer fogo do céu. Ele aniquilou com os profetas de Baal, desceu fogo do céu. Só uma palavra trouxe a ele desespero. Precisou de consolo. O que Deus fez? Elias foi para uma caverna e lá Deus fez o que com ele? Consolou. Não foi? Veio aquela brisa suave, e Elias foi consolado. Olha a mesma pedagogia do profeta Isaías aqui no 40. Lá no episódio de Elias foi consolado. Veio um terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio um vendaval, Deus não estava. Veio a brisa suave e consolou. Depois Deus mudou a perspectiva de Elias, lá também. O que ele falou? Elias, te levanta, tu vais ungir um rei, tu vais ungir Jeú, se eu não me engano, tu vais ungir a outro fulano de tal para ser profeta. O que Deus está fazendo? Pedagogia do profeta Isaías, está levantando os olhos dele, ainda tem coisa para fazer. Mas o que Deus fez no final para que Elias fizesse tudo isso que ele falou? Você se lembra? Essa passagem eu não escrevi aqui não, tá? De agora, tá? Se você quiser anotar aí, depois você anota. Isso aqui foi inspiração de agora. Deus deu um pão para Elias, renovar as forças. Então veja aqui, estou pegando o exemplo do profeta, para mostrar que não adianta só consolar, não adianta só mudar a visão, se não tiver renovação da caminhada. Elias foi consolado? Foi. Teve uma palavra de direcionamento? Faça isso, unge um rei, unge o profeta, faz aquilo, outro. Levantou os olhos, deu propósito. Mas para caminhar, Deus também te dá o pão que vai te fortalecer e renovar a tua jornada. Foi na comida que Deus deu para Elias. Elias comeu aquele pão, e diz o texto lá, que na força daquele pão ele andou 40 dias. 40 dias e 40 noites na força daquele pão. Porque quando o Senhor renova as nossas forças, correrão e não se cansarão. E eu estou usando o que Deus usou aqui para renovar. Então, irmãos, tem consolo de Deus para você, tem direção de Deus para a sua vida, e tem renovo de Deus para a sua vida. Olha o que ele está dizendo para o povo aqui, ó, renovando as forças do povo. Calma, Israel, tem renovo para vocês. Versículo 27 até o versículo 30. Depois de receber tudo isso, olha as dúvidas de Jacó. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como águia, correm e não se cansam, e caminham e não se fatigam. Porque você pode parar para pensar: Deus me consolou, Deus me deu direção, mas como é que eu vou caminhar agora se eu estou sem força? Ele está renovando as forças, ele está dizendo: não se preocupe, eu não canso, eu estou olhando para o teu cenário e eu faço aquele que está cansado, multiplico as forças ao que não tem nenhum vigor. Essa é a única matemática, porque 0 vezes qualquer número, quanto dá? 0. Dá 0. 0 vezes 10, 6 trilhões, dá quanto? 0. Mas olha a matemática de Deus. Ao que não tem nenhum vigor, 0. Quem está zerado. Olha o que ele diz no versículo. Ao que não tem nenhum vigor, eu multiplico as suas forças. É a única matemática que 0 vezes alguma coisa
multiplica. É a matemática da renovação de Deus nas nossas vidas. Eu quero ser renovado, irmãos. Eu quero receber desse renovo, irmãos. E olha só a dificuldade. Talvez, e eu quero fazer, para nós concluirmos aqui, fazer um paralelo aqui. Porque olha só, ele diz aqui que os que correm, só achar aqui o texto para eu avançar aqui. Ó, os que esperam no Senhor, estou aqui no estudo, penúltimo parágrafo do estudo. Os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas, para que, se preciso for, voar como águias. Voar como águia, se nós aplicarmos, lembra, não vai pensar que Deus vai botar asa na sua costa e você vai sair voando, não. Lembra que eu falei da profecia, que ela tem um contexto no mundo fático e real e tem um contexto futuro? Lembra, sim ou não? Quando ele está dizendo aqui, voar como águias, pensa na sua vida. Você está no momento de que está tudo bem, está tudo dando certo. Você está empregado, recebeu uma promoção no trabalho, está ganhando mais do que ganhava no mês anterior. Vamos supor que o Elton aqui, que é um empresário, fechou um contrato novo, abriu novos pontos de internet, está voando como águia, está lá nas alturas. Nesse tempo é fácil e é tranquilo servir ao Senhor. Voa como águia, porque está tudo bem, está tudo tranquilo. Voar como águia, nesse aspecto aqui, nós podemos comparar com momentos de grande prosperidade e alegria da nossa vida. Quando você está alegre, você está voando, tranquilo, o coração não está angustiado, não precisa de consolo, não precisa de direção, porque você está voando como águia. A ansiedade sumiu, o desespero foi embora, não tem mais preocupação com fazer continha, porque está tudo prosperando, o contrato está entrando, o pagamento está vindo, está vendendo óculos à torta e à direita, está todo mundo cego e está vendendo óculos a rodo. Então está voando como águia, irmão, é fácil servir ao Senhor. Agora, correr sem se cansar, são esses momentos da alegria, de euforia, próprios da vida. Aí eu corro e não me canso, meu irmão. Pode abrir contrato. Fechou novo contrato? Bora, estou correndo, estou cheio de energia. Mas o desafio de servir ao Senhor não é quando está voando, não é quando está correndo sem se cansar, mas é caminhar sem se fatigar. Olha só, irmão, correr e não se cansa. A gente cansa correndo, sim ou não? Mas quando você está com alegria, está com euforia, você corre aí e nem sente. Eu já tive algumas experiências jogando bola. Eu já joguei bola com o pé quebrado, mas o sangue quente, na alegria, na euforia, só fui sentir quando parei. Então, corro sem me cansar. Estou correndo, com o pé quebrado, estou correndo, jogando gol ainda. Mas por quê? Está na euforia, está na alegria, não se cansa. Mas caminhar sem se fatigar, isso eu quero aplicar para a rotina da sua vida. Em que não é a euforia dos contratos fechados, não é a euforia, a alegria de muitas vendas, de que está todo mundo em paz, é caminhar na rotina diária do dia a dia. As pessoas se cansam de participar da rotina de um círculo de oração, coisa chata. As pessoas se cansam na caminhada de uma reunião de ensaio, se cansam. Caminhar, essas coisas do dia a dia, essas rotinas, levar menino para a escola, cansa. Buscar menino na escola, cansa. Aturar aquele chefe enjoado, cansa. Meu irmão, o grande desafio é caminhar e não se cansar. E Deus está dizendo assim, eu renovo as forças, e vocês vão caminhar, e vocês não vão se cansar. Porque a gente, na nossa própria euforia das alegrias da vida, a gente se garante na nossa alegria. Mas na rotina do dia a dia, participando das reuniões de oração, participando das coisas rotineiras do dia a dia, é aí que a gente se cansa. Mas o renovo do Senhor veio justamente para nos dizer, Ele renova as nossas forças. E ainda quando nós estivermos caminhando na rotina, naquilo que não é tão não traz tanta adrenalina, não traz tanta euforia, que a gente vai ficando sem paciência da rotina,
Deus está dizendo, eu renovo as tuas forças e você vai caminhar e não vai se fatigar. Nós precisamos, irmãos, de consolo, nós precisamos de mentalidade nova, direção nova, e nós precisamos de renovo do Senhor, porque só vai chegar aos céus quem permanecer sem se cansar até o final. Então veja que a caminhada, a caminhada não é uma corrida, nós não estamos numa corrida para o céu, é uma caminhada até Jerusalém, e ele diz, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, renovando a tua força, renovando para que você não se canse. Não se canse, meus irmãos, de participar das atividades da igreja, não se canse de orar. A gente parece que quando fala de reunião de oração, a gente só quer aquela oração que tem não vou usar mais essa expressão não, já fiz um trabalho mental para não usar mais essa expressão que vocês quase me ouviram falar. Só quer participar daquelas reuniões em que dos canela de fogo. Chama, por isso que Jesus fala, onde se reunirem 2 ou 3. Mas tem gente que só quer orar numa reunião que tem 1000 pessoas, parece que é só ali que Deus fala, mas Deus está trazendo para uma caminhada simples, pequena, corriqueira e ordinária. É muito mais fácil reunir 3 pessoas para orarem do que reunir 1000 pessoas. Só que as pessoas se sentem alegres para ir para uma reunião que tem lá, e está vindo aí, não sei o que do profeta, não está vendo aí na cidade aí, vocês já viram os outdoors? Vai lotar, ali é que Deus vai falar, mas vem para uma reunião de sábado, do círculo de oração aqui, 8 horas da manhã, que tem aqui 5, 6, 7 irmãs, essa aí não quer, por quê? Porque é a caminhada do dia a dia, e Deus quer renovar em nós a importância dessas coisas cotidianas, do dia a dia, da caminhada com Deus. Irmão, não olhe, nós temos que ter aqui um cuidado, nós não podemos nem ser, não devemos ter uma numerolatria, ou seja, a idolatria aos números. Deus só está presente se for muita gente. E também não temos que ter uma numerofobia. Não, esse negócio de número não importa não, importa sim também, irmãos. Não adianta só nós ficarmos, não, é porque é só 2 ou 3. Por que você não ora mais? Por que você não intercede mais para que Deus desperte? Por que você não é levantado na força do Espírito Santo para trazer um avivamento para a congregação, para a igreja, para onde você está? Ou seja, nós não podemos ter nem medo de número e nem idolatrar números, porque tem gente em igrejas aí que diz, eu tenho 10 mil membros, tá bom, quantos desses 10 mil membros são convertidos? Mas tem outros que dizem por outro lado, a minha igrejinha aqui só tem 5 pessoas, mas esses 5 aqui são crentes, por que você não ganha mais crente então? Estão entendendo? Não é nem um extremo, nem outro, aí fica naquela conformidade e aí bota o problema, não, por que fazer censo? Talvez alguns perguntaram, nós estamos levantando um censo da nossa congregação, das nossas igrejas como um todo. Então veja que nós não devemos ter uma consciência apenas das coisas extraordinárias e desprezar as coisas ordinárias. Parece que Deus só está nas coisas grandes e nas pequenas não, por isso Ele é Deus que falou para o profeta e disse, não despreze as coisas nos pequenos começos. Mas não fique só no pequeno começo também não, meu irmão. Cresça. A palavra do Senhor também nos adverte. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. Então não adianta também, não, eu sou só pequenininho aqui, miserável. Imagine se Davi se contentasse a ficar apenas como um pastor de ovelhas. Nunca chegaria a rei. Mas ele nunca se contentou com o seu estado de pequenez. O estado de pequenez pode até ser no início, mas o Senhor nos chama para crescer, para nos desenvolver. E é nessa jornada que Ele quer renovar as nossas forças, para que nós não venhamos a estar cansados. Tem consolo, tem direção e tem renovo para mim e para você na nossa jornada, amém?